Oi, gente, estamos aqui para mais um Negócio Podcast. Eu, Jean Salatiel e Marilene, estamos aqui na sede da FUNAF para falar sobre um assunto bem legal, né, Mari? Quero que você apresente a nossa convidada aí, que eu tenho certeza que, por exemplo, é uma coisa que por exemplo, não entendo muito, assim, apesar de ter feito administração de empresas e tal, mas eu não entendo tanto dessa área de comércio exterior, né? Eu penso que deve ser mais ou menos voltado para essa área, né? E para o nosso povo também atingir novos mercados, né? Porque às vezes a gente tem uma coisa aqui no mercado interno que o pessoal no mercado externo gosta muito, né? Então, vou deixar a cargo da Marilene apresentar a nossa super convidada. Porque todo mundo que vem aqui é super, viu? Todo mundo que vem aqui é super. Então, a nossa super convidada. Exatamente. Olá, pessoal, como vocês estão? Um prazer estar em mais um episódio aqui do Negócios Podcast. Você que está nos vendo e ouvindo pelo YouTube, nos vendo e ouvindo também pelo Spotify. É muito bom, né? A gente sempre está aqui trazendo pessoas super, né? Convidados Super especiais, especiais, né? né? A gente fica muito feliz com isso, né? Que essas pessoas dispõem do tempo para estar aqui batendo um papo com a gente, trazendo Sim, sim. conteúdos interessantes. E hoje a gente vai falar de comércio exterior, né? Um papo muito bom para a gente que empreende, né? Que é uma outra forma de estar diversificando receita, né? Às vezes Sim. você pode querer só exportar também, mas às vezes é legal você ter a exportação como um outro tipo de receita, além de você atender o mercado interno, você atender o mercado externo, né? E quem vai poder trocar muito mais ideia com a gente sobre isso é a Karen Hayashi, da Apex Brasil, né? A Apex é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Ela é especialista em negócios internacionais, desempenha atualmente a função de gestora de projetos de promoção comercial, em parceria com as entidades privadas. Já tem passado pela área de inteligência de mercado, tem mais de 20 anos de experiência em relações internacionais, e tem trabalhado diversas entidades de classe e empresas privadas, desenvolvendo projetos com foco em negócios internacionais. Ela é também formada em Relações Internacionais com pós-graduação em Economia Internacional. Então, seja muito bem-vinda, Karen. Tudo bem com você? Como que você está? Oi, obrigada, Jean, Marilene. Queria agradecer a FUNAF pelo convite de estar aqui e conversar um pouco mais sobre a Apex, sobre exportação, sobre benefícios, enfim, obrigada mesmo e é um prazer. Muito bom, Karen. A gente está tendo essa oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com você, porque a FUNAFRO tem como objetivo trazer esse módulo de internacionalização de negócios e comércio exterior para o nosso público, né, para o nosso empreendedorismo negro, que hoje a gente não está incluso, né, dentro desse mercado, né, e a gente sabe que é um mercado potencial. O nosso país tem de tudo, né? Então, com relação à parte de produto e com relação a essa parte de serviço também, que a gente pode pensar em estar exportando. E é uma preocupação nossa a gente poder preparar a nossa comunidade empreendedora para exportar. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, né? Como você entrou nessa área de relações internacionais, né? E como que você trabalha, né? A gestão de projetos das empresas dentro da Apex. Legal. Na verdade, assim, desde adolescente estudando, eu sempre tive essa curiosidade e interesse por estudar outros países, né? Enfim, outra cultura, enfim, outras experiências internacionais e outros países. Então, as relações internacionais me chamou a atenção por conta disso, assim, como que a gente interage com o resto do mundo também. Então, foi muito por conta disso. Então, eu me formei em Relações Internacionais, sempre trabalhei na área internacional, e aí mais na área de negócios, né, voltado para economia e para negócios, e eu,
entrei na Apex em 2016, também muito puxado, né, me interessou muito o trabalho da Apex, que é justamente o objetivo de promover produtos e serviços brasileiros no exterior. Então, a principal função da Apex é isso, é apoiar empresas brasileiras a colocarem os seus produtos e serviços em outros países. Então, isso me chamou muita atenção e eu entrei na Apex em 2016, comecei na área de inteligência de mercado, que também é um dos pilares em que a Apex atua, que é justamente mapear oportunidades de negócios para os diversos setores que a gente tem aqui no Brasil. Então, comecei em inteligência de negócios, e aí e depois eu fui para a área de projetos setoriais, em que a gente apoia hoje mais de 50 setores da economia brasileira, que vai desde o agronegócio, passando por indústria, indo para serviço, contemplando também a economia criativa. Legal. Então, a gente apoia mais de 50 setores justamente nessa promoção de produtos e serviços brasileiros lá fora. A gente une a expertise da Apex em promoção internacional com as especificidades setoriais, né? Cada setor tem uma dinâmica, tem uma forma de negócios diferentes, e aí justamente nessas parcerias e nesses projetos que a gente tem com as entidades de classe, a gente consegue customizar, vamos dizer assim, as diversas ações que a gente tem para as empresas, para conseguir apoiar as empresas, né, nessa inserção internacional. Nossa Senhora. Fantástico. E assim, você falou que a Apex chamou a sua atenção, e a Apex também chamou a minha atenção, porque eu vejo a quantidade de programas, a quantidade de oportunidades que a Apex vem trazendo, né, para a gente que empreende, e a abertura que ela faz, né, para essa parte de relações internacionais. Eu vi que tem agências da Apex, eu sei, né, que tem agências da Apex fora do Brasil. Você pode falar um pouquinho sobre essas outras unidades da Apex, que já tem escritório, acho que na China, né, na Europa? Conta um pouquinho para a gente, Karen. Exatamente. Então, a gente tem a nossa sede, né, da Apex em Brasília. Então, a nossa sede é em Brasília. A gente tem escritórios nacionais, que a gente chama regionais, né, que são escritórios em todas as regiões do Brasil. Então, a gente tem um representante da Apex em cada região do Brasil, justamente para facilitar esse contato com as empresas brasileiras. E a gente tem uns escritórios no exterior, que a gente chama, são 10 escritórios no exterior. Hoje a gente tem na Colômbia, nos Estados Unidos a gente tem 2, em São Francisco e Miami. A gente tem em Bruxelas, na Europa, né? Bruxelas, em Portugal, e na Rússia, nos Emirados Árabes, em Dubai, um em Tel Aviv, um em Pequim e em Xangai. Uau. E a gente também tem 2 pontos de apoio na África do Sul e na Índia. Então, a gente consegue atender de uma forma, lógico, o ideal seria estar em todos os países, mas a gente ainda não consegue estar presencialmente, mas a gente atende de uma forma ampla. Então, por exemplo, o escritório de Bogotá, ela atende a América do Sul, então a gente conta com esse apoio externo, ele é o braço da Apex, né, nesses mercados, o que ajuda a gente a ter contato com compradores internacionais, estar mais perto do mercado, né, que a gente quer atingir, informações de mercados local também, que a gente faz como eu comentei, né, a gente tem a área de inteligência de mercado, que faz uma pesquisa bem ampla de oportunidades de negócios, mas a gente também conta com esse braço também para coleta de informações no próprio mercado, né, tem uma equipe interna que faz esse trabalho, tanto, vamos dizer assim, de desk, mas também no mercado local. Então, eles também ajudam a isso e ajudam a encontrar parceiros para as empresas brasileiras, né, de forma mais ampla. Cada escritório da Apex tem algumas especificidades, né, mas, no geral, é justamente para apoiar mais as empresas brasileiras que querem exportar ou atrair investimentos, que também é uma outra perna que a Apex faz, né, atrair investimento externo para o Brasil. Fantástico. E bom, eu vi aí só pelos países que falaram, tem alguma relação com o BRICS, né? Tipo, tem essa facilidade de ser como a Índia, África do Sul e entre outros. A minha pergunta seria uma pergunta assim, por exemplo, o empreendedor, ele tem um produto, aí ele fala assim, pô, mas eu quero exportar, sei lá, para a Europa.
Aí a Apex ajuda ele em que sentido? Ele ajuda ele a cumprir aquelas regras, ou assim, ó, lá tem. Ou ele ajuda, por exemplo, mostrando, ó, dá um produto para a Apex, aí a gente chega lá e mostra numa feira, as pessoas são interessadas, por exemplo, sei lá, eu tenho, não sei, tipo queijo branco, eu produzo queijo branco, aí eu vou, entrego a eles lá, mostram como é que funciona esse meio campo que a Apex faz. Porque é uma coisa, Uhum. acho que todo mundo fica curioso com relação a isso, até eu tô curioso, assim, mas porque, por exemplo, eu acho que deve ter um curso, ó, a regra tem que ser sanitária, baseada nisso, 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 e assim vai, né? Deu uma É, enrolada, mas... a empresa que tem interesse em exportar, a Apex ela consegue apoiar em diversas, vamos assim, etapas desse processo. Ah, Então, tá. desde aquela empresa que nunca exportou, não sabe nem por onde começar, a gente tem o PayEx, que é o programa de formação em comércio exterior, né, para exportação. Hoje a gente tem a parceria com o Sebrae e com outras instituições que nos apoiam e nos ajudam a fazer essa capacitação das empresas que querem exportar. Hoje a gente já está presente em todos os estados brasileiros, né, com o projeto do PayEx. E aí podem ser feitos tanto presencial, tem núcleos PayEx, né, em diversos estados e municípios do Brasil, mas ela também pode ser feito online. Então também tem essas duas modalidades. E a gente tem tanto uma metodologia para exportação de produtos, como para exportação de serviços também, porque a dinâmica é diferente, né? Um produto você tem que fazer, vamos dizer assim, o seu trâmite aduaneiro para exportação, para importação, e no serviço é uma forma mais diferente de fazer, lá não passa por uma aduana, né, o serviço em si. Então, tem essas especificidades tanto para produto para serviço. Então, tem essa capacitação do PayEx, normalmente dura de 3 a 4 meses, é gratuito, as empresas podem fazer gratuitamente, a contrapartida é a dedicação da empresa para aquele curso, né? Vamos dizer assim. Então, qualquer empresa pode participar, de qualquer porte. A gente hoje, na Apex, ano passado, a gente já atendeu mais de 20 mil empresas e 50%, mais de 50%, 54% delas foram micro e pequenas empresas. Então, acho que é importante também falar, porque muitas vezes tem vamos dizer assim, essa questão, né, do tipo, a exportação é só para empresa grande, ou empresa que tem, né, maior, que já tem. Não necessariamente, isso tem que estar na estratégia da empresa, né, assim, querer exportar. Então, a gente apoia desde essa formação. Também tem ferramentas de inteligência comercial, como eu estava dizendo, disponível gratuitamente na internet, por meio do site da Apex Brasil. É gratuito também, precisa de um cadastro, mas ela é gratuita. Você tem acesso a estudos de mercado setoriais, né, setoriais e para o mercado, para você também ter mais informações sobre aquele mercado. Será que meu produto, se tem oportunidade naquele mercado, não tem? Existe um mapa de oportunidades também, que você coloca o seu código, escolhe o seu produto e coloca o seu código NCM ali, e ele te traz as melhores oportunidades, como uma luz por onde começar. Então, te traz ali os melhores mercados, né? Ou os mercados que apresentam melhores oportunidades para aquele seu determinado produto. Te ajuda nisso. Então, te ajuda a definir um mercado, te ajuda a te preparar estruturalmente para uma exportação. O próximo passo, a própria exportação. Então, a Apex ela desenvolve ações de promoção comercial, que é justamente participar de feiras internacionais, participar de missões comerciais, rodadas de negócios também aqui no Brasil, em que a gente traz compradores internacionais para virem para o Brasil, para fazerem rodadas de negócios com empresas brasileiras. Tudo isso setorial, né, para a gente poder também conseguir ser mais assertivo. Também a gente ajuda e atua na questão da imagem do Brasil lá fora como um todo. Então, a gente atua nessas diversas cadeias justamente para apoiar o empreendedor que quer exportar. Vamos mais especificamente na pergunta, né, que o Jean fez, como que eu já sei que eu já estou preparado, sei que o meu mercado de interesse é o europeu, tem um produto que eu quero levar para lá, como que eu faço? Né? Então, tem algumas formas de fazer isso, mas aqui vou dar 2 caminhos que normalmente a gente tem dentro da Apex,
que é participar de ações que a própria Apex ela desenvolve, que são ações diretas que a gente chama. Então, por exemplo, se é do ramo de alimentos e bebidas, tem diversas feiras que a Apex participa na Europa, focado em alimentos e bebidas. Normalmente a gente solta um edital, um chamamento, um convite, um e-mail, né, de divulgação, em que a empresa se inscreve. Normalmente a gente tem uma quantidade máxima que a gente consegue levar de empresas. Ela passa por uma seleção em termos de se ela realmente já está preparada, se ela tem, por exemplo, materiais de divulgação numa língua estrangeira, né, que é o mínimo para se apresentar numa feira internacional ou numa missão comercial. E a Apex apoia com a estrutura do stand. Então, monta o stand para a empresa estar presente, monta, muitas vezes, rodadas de negócios que acontecem lá, então procura parceiros interessados. Isso varia de ação para ação, mas eu estou falando assim de forma mais geral, né? Parceiros potenciais para fazerem negócios, e a empresa, ela leva os seus produtos, ela é responsável por levar seus produtos e estar lá presente, né? Então, em questão de passagem, hospedagem, muitas vezes é mais por conta da empresa, e a Apex apoia nessa estrutura de estar presente numa feira internacional, né? Fora que existem outros tipos de apoio, pode ser que ações, em algumas ações, previamente existam webinars preparatórios para aquele mercado ou para aquela ação, pode ser que aconteçam pós também, desdobramentos depois, então varia muito de ação para ação, mas basicamente a Apex apoia, né, vamos dizer assim, essas empresas que querem estar lá fora dessa forma. Participação em feiras internacionais, missões comerciais, e uma ação que a gente que foi implementada ano passado, em 2023, que é o Exporta Mais, que é um dos produtos que a gente gosta bastante, porque a gente chama compradores internacionais para algumas ações aqui no Brasil. Ou seja, a gente também, enfim, para o empreendedor é ótimo, porque ele não tem o custo da viagem, né, da hospedagem aqui no Brasil, e ele já tem esse primeiro contato com compradores internacionais, né, que tem interesse naquele determinado produto que ele tem. Então, também essa é uma ação bastante bacana que a gente faz em diversas regiões do Brasil, para diversos setores. Caramba. Fantástico. Karen, e aproveitando esse seu conhecimento na área de internacional, de negócios internacionais, queria saber se você pode falar um pouquinho sobre o atual cenário, né, da exportação brasileira de pequenos negócios, né? Como está hoje esse cenário? Na verdade, a gente tem trabalhado muito com os parceiros tradicionais do Brasil, né? Então, acho que e aí assim, não tem para o pequeno negócio, para o grande negócio. Isso, na verdade, ele é trabalhado tecnicamente, né, para todos os tamanhos de empresa. O que a gente fala muito é que tem que estar na estratégia da empresa querer exportar, né? Muitas vezes tem esse mito de, eu estou aqui em São Paulo, eu vou conquistar o mercado da cidade de São Paulo, depois eu conquisto o estado de São Paulo, depois eu conquisto o nacional e depois eu vou pensar em exportar ou me internacionalizar, né? A gente fala que a internacionalização, a exportação, ela tem que estar na estratégia da empresa por diversos benefícios que ela traz. Não necessariamente você precisa conquistar o mercado interno primeiro para depois expandir para o internacional, né? Você exportar te expõe a diversos, vamos dizer, benefícios que não necessariamente você precisa ter atingido o mercado interno primeiro completamente. Então, quem exporta, tem estudos da OMC, enfim, organizações internacionais, que mostram que quem exportam, os setores, né, que exportam empregam melhor, né, a qualidade, vamos dizer assim, o nível de emprego é maior, pagam melhores salários, o nível de informalidade nesses setores é menor, então a gente tem um nível de informalidade de 13% contra 20% em setores que não exportam. Então, tudo isso traz alguns benefícios, não só para a empresa em si, mas para a comunidade que ela está, né? Então, a gente trabalha muito com essa noção de exportação como estratégia. E é isso invariavelmente, assim, né? Independentemente de ser pequeno, médio ou grande empresa, tem que estar na estratégia. E aí a gente atua
a gente tem trabalhado dessa forma com todos os países. A gente continua trabalhando com todos os países de forma técnica na promoção comercial. Entendi. E os negócios de empreendedores negros brasileiros, você acha que você costuma ver eles aí nesse circuito? Eu acho que tem espaço para ser ocupado, assim, eu acho que tem oportunidade, espaço, é, e, como eu disse, a gente apoia mais de 50 setores, e desde produto até serviço, então acho que tem oportunidade, tem espaço para ser ocupado, e nessas diversas produtos, vamos dizer assim, que a gente tem dentro da Apex, desde da capacitação, passando por uma estratégia, né, montar uma estratégia de inserção internacional, participar de uma primeira ação, seja como uma rodada de negócio em que a gente traz, né, compradores internacionais para o Brasil, seja participando em feiras internacionais também. Legal, eu até te fiz essa pergunta porque a Funafro recentemente assinou a carta de apoio, né, com a Apex Brasil, onde a gente se tornou um parceiro oficial, né, da Apex Brasil, pensando exatamente nisso, né, em trazer o empreendedorismo negro para dentro desse universo, né, que é um espaço onde a gente ocupa muito pouco, né, ou quase não ocupa, e a ideia da gente poder exportar, ter um outro tipo de receita dentro da empresa, para a gente isso é algo sensacional, né? A gente poder diversificar essa receita e, por que não, com a comercialização para o mercado exterior, né? E eu vi também que recentemente a Apex montou um prêmio, né, para empresas que trabalham com. Agora, eu não me lembro se esse prêmio era para empresas que têm pessoas negras trabalhando no Comex ou se eram para empresas negras que atuam no Comex. Você pode falar um pouquinho desse prêmio que aconteceu recentemente? Isso é um prêmio do empreendedorismo, né? Então, sim, que atua no comércio internacional, que é o nosso foco, né, de exportação. Então, esse é um primeiro passo não, é uma forma que a gente está conseguindo ou tentando incluir esses nossos programas, principalmente no programa, acho que a Marilene, o programa que a Marilene comentou é o programa Mulheres e Negócios Internacionais, em que a Apex tem essa preocupação com a equidade de gênero, tanto para dentro da entidade quanto para fora, então, tanto para dentro em termos de gestão, quanto para fora em termos de ações direcionadas, e dentro dessa ação, ao longo desses anos, né, ela foi lançada em 2023, e ao longo desses anos, justamente, a questão da interseccionalidade de gênero e raça começou a aflorar mais no programa. Então, eu acho que é justamente isso, né, no sentido de o empreendedorismo negro também ocupar esses espaços no comércio internacional. Então, acho que o que a Marilene citou foi justamente nesse contexto do programa Mulheres e Negócios Internacionais, e a Apex lançou esse prêmio também. Tem diversas ações, na verdade, ocorrendo dentro da Apex, num contexto mais amplo, e aí tanto para dentro quanto para fora. Então, a gente sempre tem essa preocupação, né, de olhar para dentro em termos da própria gestão e das ações que a Apex toma, quanto para fora nas ações que a gente realiza para a promoção da exportação. Então, esse foi um prêmio, foi a primeira vez, né, que a Apex lançou esse prêmio, e é justamente nesse sentido de incentivar a maior participação dos empreendedores negros no esforço de exportação. Porque o pessoal empreendedor negro é bem carente nesse sentido, assim, carente do conhecimento, na verdade, né? Ele nem sabe. Então, se você chegar e a pessoa acha que aquela realidade é uma realidade muito distante dele. Então, ele não enxerga. E tem outros mercados que poderiam ter os produtos dele. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com um amigo, a África é um lugar que tipo, tem coisas que a gente faz aqui que eles não fazem, e aí falou, bom, por que não? Ah, mas eles têm o tecido, por exemplo, tecido de algodão. Aí eles não fazem, por exemplo, coxa, eles não dão produtos de casa, por exemplo, eles não fazem, eles compram dos franceses.
Os franceses fazem. E aí, assim, a gente aqui era um mercado, por exemplo, um mercado muito em potencial. Só que as pessoas aqui, elas não sabem, elas nem acreditam, porque aí é um trabalho de autoestima, elas nem acreditam que o produto dela possa estar nesse país. Independente se for África, China, qualquer lugar. Mas ela nem acredita, ela acha que é uma coisa muito distante dela. E é bem legal que tenha um prêmio nesse sentido e tem esse incentivo de inclusão, né? Porque também incluir, aí as pessoas vão começar a conhecer, aí, porque assim, acho que tem aquele comportamento de manada, né? Que ele vê um dando certo, fala, opa, peraí, mas como que você fez? Aí vai indo o outro, vai indo o outro, vai indo o outro, vai indo o outro, mas todo mundo tem que estar qualificado, né? A gente sempre, aqui, o nosso carro-chefe, eu sempre falo que a educação tem que ter, tem que estar sabendo do que está fazendo também, não é de qualquer jeito, a pessoa ter conhecimento, e eu acho que é bem legal esse trabalho da Apex, bem interessante. E só te complementando, eu acho que também o legal da Apex é que, como a gente trabalha com setores, a gente também põe essas pessoas para conversar, então, e setoriais, né? Então, a gente, eu falo que, por exemplo, nos projetos setoriais, que a gente foca, né? Tem um projeto dedicado para cada setor, mais de 50 setores, o ganho, vamos dizer assim, imensurável, que a gente não consegue, né? Contabilizar, é justamente esse contato, no sentido de você estar junto com empresas que também estão enfrentando aquele desafio da exportação. Então tem uma troca de ideias, putz, eu já fui para tal mercado, deu certo, poxa, e como que você entrou naquele mercado, como que você fez? E como é setorial, eles estão discutindo sobre, não necessariamente concorrentes, assim, né, no mercado interno, mas eles sabem da questão do mercado exterior, dessa parceria lá fora, né? Então, eu entrei naquele mercado, ou tive dificuldade nesse mercado com tal coisa, o caminho é esse, né? Eu tenho contato de tal pessoa que pode se interessar pelo seu negócio. Então, assim, essa troca também é muito legal, assim, que é intangível, né? Vamos dizer assim, a gente é difícil de mensurar também esse ganho também de conexão dentro do próprio país para esse desafio da exportação. A gente sempre fala sobre isso, até que internamente, a gente, por exemplo, a gente sempre dá o exemplo que, ó, o cara que está vendendo, entre aspas, a mesma coisa que você, talvez ele não seja tão seu concorrente assim, talvez ele vai te dar uma luz e tem espaço para todo mundo ganhar. Então, que é uma coisa difícil das pessoas meio que enxergarem isso, mas é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Todo mundo, dá para caminhar todo mundo junto e ter um relativo sucesso, né? Porque o sucesso é relativo para cada um, né? Então, ter um sucesso relativo e seguir em frente. Mari, Quero perguntar alguma coisa? aproveitar, né, tá falando dessa parte setorial, e eu queria ver, Karen, com você, que atua respira, né, negócios internacionais diariamente, eu queria ter um pouco mais de tempo, porque é algo tão interessante. Se eu pudesse, eu me aprofundava mais, né? E na sua visão, Karen, eu queria saber quais setores, né, que você enxerga maior potencial para negócios de empreendedores negros brasileiros. Tem algum que você fala, nossa, se a comunidade negra tivesse aqui, a gente ia causar tal impacto? Nossa, eu acho que são vários, assim, acho que, na verdade, todos, né? Eu acho que, como eu disse, a gente apoia mais de 50 setores, então acho que tem espaço para todos os setores, desde o agronegócio, com alimentos e bebidas, a parte de indústria, né, que a gente chama, mas assim, a economia criativa também é muito pujante, então a gente tem trabalhado também com serviços de TI, serviços de games, tem a questão da moda também, que a gente atua aí em diversas frentes, com diversos projetos também relacionados à moda, desde vestuário, com calçados, com, enfim, acessórios, né, para vestimentos, como design também de moda, e a economia criativa também, né, a gente acabou de fazer uma ação, assim, eu pessoalmente cuido também dos projetos de economia criativa, então a gente foi para Cannes e a gente teve uma mesa com a participação, enfim, do Nicho 54, de algumas outras instituições,
O Brasil teve espaço para falar também sobre o audiovisual negro. Então, eu acho que são diversos setores que têm aí oportunidade para inserção internacional. Caramba, que legal. Muito interessante, né? Muito, né? Demais. Você pode falar para a gente, Karen, como que a Apex pode apoiar os empreendedores nesse processo, né? Além tem a capacitação, tem os programas as missões empresariais, né? Como que a gente pode receber esse apoio da Apex? A Apex, ela sempre faz as divulgações das suas ações por e-mail marketing, redes sociais também da Apex. Então, a gente solta esses e-mails e basta se inscrever no site, né, no e-mail que receber, ou o próprio site da Apex também, entrar em contato com a Apex, apexbrasil@apexbrasil.com.br, que a gente fornece essas informações. Tem um cronograma de ações também que a gente faz, já tem, né, um cronograma de ações que a gente vai executar durante o ano. Então, também, isso no site da Apex tem informações sobre isso. Uma plataforma também muito importante que a gente vem desenvolvendo é o Brasil, a plataforma Brasil Exportação. A gente tem... depois eu posso até, enfim, passar esses sites, informações, talvez, que vocês consigam divulgar. As pessoas não sabem nem por onde começar, né? Essa é uma coisa, uma batalha nossa que a gente fala, assim, que as pessoas elas não sabem o que está acontecendo. Por mais que tenha muita informação na praça, muita informação, hoje a gente tem internet, você coloca qualquer coisa no Google, as pessoas ainda, elas não sabem que ali tem uma ferramenta que pode ajudar elas, ajudá-las, né? Então, é muito... A gente faz questão, nós fazemos questão de passar essa informação para frente, né? Porque aí o cara que é mais curioso, o cara vai, opa, peraí, ele tá assistindo o podcast, às vezes ele tem um produto, putz, acho que talvez eu possa exportar, vou lá, vou entrar em contato. E aí, daí para frente, é ele andar sozinho lá, ele fazer os cursos, também andar sozinho não, mas ele fazer os cursos e ele se qualificar e ver se realmente ele consegue entrar nesse mercado, né? Que é bem... Eu não conheço ninguém que exporta. Não conheço ninguém. Nossa. Ninguém. Eu acho que de empreendedor e afroempreendedor que eu conheço, não conheço ninguém, assim, tipo uma pessoa que fala, realmente o cara pega, eu vendo em tal lugar, eu vendo pra... Muito... Se tiver, o cara tá escondido aí, né? Eu conheço 2 ou 3, eu conheço, mas é muito pouco. É muito pouco. A gente quase que não participa mesmo desse mercado. No universo de 15 milhões de afroempreendedores, que saiu no censo do Sebrae aí, tudo, 15 milhões, ela conhecer 3 e eu não conhecer nenhum, e alguma coisa tá errada. Sim. A informação não tá chegando para esse pessoal. Exato. Então é pensando nesse público, viu, Karen, que a gente pensou nessa parceria para poder trazer essa pauta, né, de internacionalização das empresas e comércio exterior, porque a gente precisa, quanto pequenos negócios, também pensar um pouco fora, né, não só ficar ali dentro do território, trabalhando nessa questão territorial, ou, né, só ali naquela cidade que a gente está. A gente pode ir para fora. A gente fez um evento ano passado em Salvador, a Mayra participou com a gente do painel de comércio exterior, e foi bem interessante que na hora que a gente perguntou, né, tem alguém aqui que gostaria de estar exportando? Nossa, muitas mulheres levantaram as mãos, né? Então, assim, é um tema que a gente precisa trazer mais, falar mais, né, a gente poder levar essa informação, levar esse tipo de conteúdo para esse público, né? São 15 milhões, são muito empreendedores que precisam saber disso, né? E aí, eu estou muito feliz com essa parceria com a Apex Brasil para a gente poder somar esforços, né? Porque a Funafro sozinha não vai alcançar esses 15 milhões de empreendedores, né? Nem o Sebrae consegue. Nem o Sebrae consegue, né? Nem a Apex também sozinha consegue. Então, assim, a gente precisa se unir, né? Para poder trazer
essa informação, preparar esses negócios, né, desenvolver esses negócios, né, que esse é o que a Funafro faz muito bem. E aí a gente fala para a Apex, ó, esses aqui estão prontos, né, vamos colocar o produto e o serviço deles, né, para o mundo, né, eu acho que é algo bem bacana, essa união nossa aí com a Apex Brasil. Estou muito feliz com essa parceria e com a sua presença aqui hoje, viu, Karen? Eu que quero agradecer a oportunidade. Acho que, enfim, infelizmente não consegui estar presente, né, e fisicamente, mas acho que a gente não podia deixar de passar essa oportunidade e falar sobre esse processo de inserção internacional. Então, só para, enfim, complementar o que eu estava dizendo, tem o site Brasil Exportação, exportacão, né, .com.br, que é a plataforma Brasil Exportação, que a Apex ela tem, e aí com diversas entidades, mas principalmente para justamente apoiar tanto o exportador quanto os estrangeiros que querem fazer negócio com o Brasil. Então, nessa plataforma, vocês têm acesso, né, ao calendário, que eu falei, de eventos, primeiros passos, como exportar, estudos de mercado. Então, ali é bem bacana, porque ela condensa, né? Ela coloca todas essas informações num lugar só. Então, os empreendedores podem entrar nessa plataforma e ter acesso a todas essas informações e navegando por lá. Tem trilhas também de exportação, então é como se fosse uma mini curso, né, do que eu preciso trilhar para a exportação. Então, são algumas dicas e alguns cursos de capacitação. Então, acho que é bem bacana. Podem começar por lá e, obviamente, também entrar em contato com a Apex Brasil, com qualquer dúvida, qualquer interesse, enfim, a gente também está à disposição, não só aqui no Brasil, também como os escritórios no exterior. Fantástico. Nosso tempo urge, né? Ai, que pena. Que pena, né? Muito. Mas eu queria aqui, já de antemão, deixar um agradecimento à Karen por ter cedido o tempo dela. É uma coisa. Tipo, hoje o tempo. Às vezes a gente está nas super reuniões, né? Nas milhares de reuniões, e ela cedeu o tempo para ela. Foi muito esclarecedora as informações, a nossa conversa. É um assunto que eu, particularmente, depois eu vou procurar mais saber. Então, cara, eu queria que você deixasse uma palavra aí para um empreendedor que está querendo fazer isso e as considerações finais para a gente aí. Eu acho que tem que desmistificar, né, essa questão da exportação. Acho que tem muito pré-conceito em termos de isso não é para mim, isso é só para empresas grandes, que tem uma estrutura grande, e na verdade não, a exportação ela é para todos. Como eu já falei aqui, mais de 54% das empresas que a gente apoiou ano passado foi de micro e pequenas empresas. Então, a exportação é para todos, tem que estar na estratégia, e procurem a Apex está aqui para apoiar vocês nesse processo de exportação, desde a capacitação até a sua primeira exportação. Então, e até na continuidade disso, obviamente, caso também tenha interesse de se internacionalizar em termos de abertura de escritório lá fora ou atração de investimento externo, também a Apex está à disposição. E queria agradecer de novo a Funafro pela oportunidade de estar aqui falando sobre a Apex e sobre como a gente apoia os empreendedores nesse processo de exportação. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada a você, Karen. Aproveitando esse momento de agradecimento, a gente tem os nossos parceiros aqui também, que nos ajudam, né, a manter a instituição, a produzir esse podcast, né? Então, eu vou começar falando aqui do NURAP, que é uma organização da sociedade civil, né, que é um núcleo de capacitação profissional e assistência social, né, que tem mais de 38 anos aqui atuando no terceiro setor, incluindo jovens aprendizes no mercado de trabalho, trabalha com mulheres, com pessoas refugiadas, pessoas negras, né, uma entidade do Rotary Club, né, São Paulo, Morumbi, Rotary Club Brooklyn, né, Armando Arruda Pereira, no Jabaquara.
Então, quero muito agradecer o apoio deles, né? Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o NURAP, pode entrar em contato pelo telefone 2344-2420. Não sei se o pessoal usa telefone hoje em dia, né? Usa sim. Usa, né? Tocando ali direto. Usa sim. E tem um e-mail também, né? Que é o relacionamento@nurap.org.br. Tem o NURAP também, Espaço Gastronômico, que a Karen não pôde vir aqui hoje para poder tomar um café com a gente nesse espaço, né? Eles servem um café bem gostoso para a gente aqui no podcast, mas não vai faltar oportunidade, né, Karen, para a gente poder tomar esse café. Não vai faltar, com certeza. Na segunda temporada veio para almoçar. Isso, na segunda temporada vem para almoçar. Quem tiver interesse em conhecer aqui o Espaço Gastronômico, ele também é um espaço destinado para eventos, né? Então, pode vir fazer seu aniversário, seu casamento aqui no espaço. É só entrar em contato, né? Pelo telefone 947-31-6733. Esse espaço está aqui na zona sul da cidade de São Paulo, né? Em Santo Amaro. E tem também o NURAP Residencial para Idosos, né? Que é um espaço acolhedor, confortável, que oferece bem-estar e cuidado para os idosos, né? É aqui bem pertinho também. Quem tiver interesse em saber como que funciona esse espaço, é tipo um home care, né? É bem bacana e tem espaço para turismo lá também. É só entrar em contato pelo telefone 940 18 70 43 ou pelo e-mail residência@nurap.org.br. Além do NURAP, tem a Brasil Foundation também, né? Que é a nossa parceira que está aqui com a gente já faz um pouco mais de 2 anos, nos apoiando através do Fundo do Empreendedorismo Negro, né? E todo o nosso time que faz com que isso aconteça, que nos apoiam, né? Eu quero muito tá mencionando aqui a importância de cada um também que faz com que a gente esteja aqui hoje gravando, né, mais esse episódio. Gente, valeu, muito obrigado. Até a semana que vem, né? Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Tem mais um super convidado, porque aqui só tem super convidado. Exatamente. Não, só super convidado. Tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Karen. Obrigada. Até mais.